Sabe quando a gente pensa em demônios ou no diabo, o que vem na cabeça? Chifres, um tridente, talvez aquela figura vermelha toda sinistra? É, a cultura pop meio que gravou essas imagens na nossa mente. Mas e se os textos hebraicos originais contassem uma história assim muito, mas muito diferente? Vamos mergulhar fundo para descobrir o que as fontes antigas realmente revelam sobre isso. Para começar, vamos com uma pergunta que talvez já bagunce um pouco as coisas. A palavra demônio, esse termo que a gente usa para tudo que é espírito maligno, ela simplesmente não aparece na Bíblia hebraica do jeito que a gente entende hoje. E só isso, essa ideia, já muda tudo. E olha, isso não é só uma teoria, não. Dá uma olhada nessa citação do John Walton, que é um baita especialista no assunto. Ele deixa claro que essa ideia de um exército de demônios debaixo de um chefe só é algo que veio bem depois. Os autores bíblicos originais tinham uma visão de mundo bem diferente. Ok, então se não existiam demônios como a gente imagina, de onde veio a figura mais famosa de todas? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no Jardim do Éden e desmontar, peça por peça, a história que todo mundo acha que conhece sobre a serpente. O Éden não era só um jardim bonito na terra, sabe? Os textos descrevem como um lugar onde o céu e a terra meio que se encontravam. Era como a sede do conselho divino. Isso quer dizer que a serpente não era um bicho qualquer, era um ser espiritual que se rebelou contra o seu Criador, e fez isso ali mesmo, no lugar mais sagrado de todos. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Em visões como a do profeta Isaías, os seres que servem a Deus nesse conselho celestial são chamados de serafins. E o que significa serafim em hebraico? Significa serpente de fogo. A serpente do Éden não era uma criatura qualquer, era um serafim, um guardião de altíssimo nível que decidiu se rebelar. E aqui vem outra grande virada de chave. Satanás não é um nome pessoal no Antigo Testamento. O termo hebraico, a-Shatan, sempre vem com o artigo o na frente, ou seja, é o Satanás. É um título, um cargo e não um nome. Pensa como o promotor ou o advogado de acusação. Descreve uma função, a de ser um adversário espiritual, e não um indivíduo específico. E olha, a rebelião no Éden foi só o começo. A visão de mundo do Antigo Testamento não foca em um único grande vilão, mas numa série de rebeliões cósmicas que foram corrompendo o mundo e dando origem a diferentes tipos de espíritos malignos. Essa história se desenrola em 3 momentos-chave. Primeiro, a gente tem a rebelião do serafim lá no Éden. Depois, em Gênesis 6, tem uma história bem esquisita sobre seres espirituais, os filhos de Deus, que se rebelaram e tiveram filhos com mulheres. E por fim, a rebelião da humanidade na Torre de Babel, que também teve uma dimensão espiritual gigantesca. E é aqui que vem a grande consequência de Babel. Deus basicamente entrega as nações rebeldes para serem governadas por outros seres do seu conselho divino. O problema? Esses governantes espirituais também se corromperam. Eles se tornaram os deuses das nações e passaram a ser vistos por Israel como poderes hostis, que mais tarde seriam chamados de demônios. Para a gente conseguir organizar essa bagunça toda, os estudiosos identificam 3 categorias principais de entidades malignas nos textos. Isso nos dá uma espécie de mapa para navegar nesse mundo espiritual e entender os diferentes tipos de adversários. Agora que a gente já tem o mapa, vamos conhecer algumas dessas figuras. E se prepare, porque o mundo espiritual do Antigo Testamento é bem mais estranho e fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Lembra daquela rebelião de Gênesis 6? Pois é, os descendentes deles eram os gigantes, os Nefilim. Quando eles morreram, seus espíritos sem corpo se tornaram os Refaim. Não eram demônios como a gente pensa, mas sim os espíritos inquietos desses gigantes mortos, vagando pelo reino dos mortos, o Sheol. Azazel é uma figura poderosa ligada ao deserto, um lugar que fica fora da ordem da criação de Deus. No ritual do dia da expiação, um bode era enviado para Azazel, levando simbolicamente os pecados de Israel para longe, banindo tudo para o domínio do mal. Não era um sacrifício, era um ato de limpeza, de remoção. E aí temos Lilith, não a figura do folclore que veio depois, mas um ser que personificava o caos e o perigo dos lugares selvagens e abandonados. Ela representava o mundo desordenado, inóspito, que existe fora do território sagrado e da comunidade. Certo, vamos juntar as peças agora. Depois de olhar para todas essas figuras, fica bem claro que a Bíblia hebraica está descrevendo algo muito maior do que só monstros assustadores escondidos no escuro.
O que os escritores bíblicos fizeram aqui foi uma revolução teológica. Eles não negaram que os deuses dos vizinhos existiam, como Mote, o deus cananeu da morte. Em vez disso, eles desmitologizaram esses deuses. Eles os colocaram no seu devido lugar, não como rivais de Deus, mas como forças criadas e subordinadas a ele. A morte ainda é uma força terrível, claro, mas não é um Deus soberano. No fim das contas, ela responde ao único Deus verdadeiro. Então, aqui está a grande sacada. O mal, para essa visão bíblica, não é só um monstro individual escondido no armário. É um sistema. É uma rebelião cósmica, organizada, que se infiltra nos nossos próprios sistemas humanos, poder corrupto, idolatria e injustiça. O verdadeiro inimigo não é uma criatura, é a própria desordem espiritual que se opõe ao mundo bom que Deus criou. E é exatamente essa estrutura do Antigo Testamento que arma o palco para a chegada de Jesus. Quando ele aparece, ele não está lutando contra inimigos humanos. Ele está batendo de frente com o que o Novo Testamento chama de principados e potestades, ou seja, os governantes espirituais rebeldes por trás do sistema. A missão dele era desmantelar essa rebelião cósmica pela raiz para finalmente restaurar o mundo ao plano original de Deus. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação, na verdade. Se o mal é muito mais um sistema de corrupção do que apenas ações isoladas de pessoas más, como isso muda o jeito da gente pensar e agir contra a injustiça, a desordem e o sofrimento que a gente vê por aí? Essa é a grande questão que essa visão de mundo antiga deixa pra gente hoje.